Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, não custa nada, ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E agora nós vamos aí para a nossa sexta aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, que trata aí do conhecimento de mundo. Mais uma vez, pessoal, né, de repente a pessoa pega a aula aí alternada, né, é o que não é o correto, mas de repente pega. São 4 horas da manhã agora, né? Eu ando fazendo muitas videoaulas de madrugada pela questão da mobilidade, a família toda com questão de pandemia, né? Em casa aí, então para não atrapalhar o pessoal, não tirar aí a liberdade da família, eu deixo para fazer as videoaulas de madrugada, tá? Tô aqui na cozinha, então é super abafado, eu lacro tudo, por isso tem um ventiladorzinho ligado, fica um pouquinho chiado, mas gente, estou fazendo o melhor possível, tá bom? Para dar a melhor videoaula para vocês aí, para preparar todo mundo para o concurso, tá bom? Então vocês faz um esforcinho aí, né? Não critica a videoaula, de repente aí falar assim, poxa, essa videoaula nem parece uma videoaula profissional, e não é uma videoaula profissional, tá? Apenas o professor aqui usando aí da questão da colaboração, né? De estar compartilhando aí um pouquinho do que eu aprendi para estar ajudando também os colegas. Então, uma videoaula caseira aqui, ó, na cozinha de casa, sem edição, mas gente, estou fazendo o melhor possível aí para estar contribuindo com vossos estudos também, tá bom? Nós vamos dar continuidade agora, pessoal, na temática de conteúdos, tá? A gente está trabalhando com conteúdos e a gente vai continuar falando sobre equilíbrio e coordenação. A gente falou do equilíbrio e coordenação na creche, né? Crianças de 0 a 3 anos, e agora a gente vai falar sobre equilíbrio e coordenação para crianças de 4 a 6 anos, que vou dar aqui, ó, 5 segundos para vocês responderem. Crianças de 4 a 6 anos são crianças de qual etapa da educação, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Pré-escola, pessoal. Crianças de 4 a 6 anos, bem como as crianças da creche ali, fazem parte da educação infantil. Porém, 0 a 3 anos é creche, 4 a 5 anos pré-escola, tá bom? Tem aqui 4 tópicos, né? Eu vou dar um joinha para cada um aí para vocês saberem que eu estou mudando de tópico. Então, assim, equilíbrio e coordenação para crianças de 4 a 6 anos. Participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, escorregar, pendurar-se, movimentar-se, dançar, por aí afora. Para ampliar gradualmente o conhecimento e controle sobre o corpo e movimento. Então, assim, crianças de 4 e 5 anos, né, elas já têm aquela autonomia, né, para correr, para se locomover, diferente da creche, né, eles já estão um pouquinho mais evoluídos ali. Então, assim, eles têm que estar participando aí de brincadeiras e jogos aí que envolvam correr, subir, pular, escorregar, pendurar, tá bom? Sempre com toda a segurança, né, com todo o cuidado, mas tem que proporcionar esses momentos para as crianças também. Utilização dos recursos de deslocamento e das habilidades de força, velocidade, resistência e flexibilidade nos jogos e brincadeiras dos quais participa, tá? Então as crianças têm que usar esses recursos sobre correr, pular, a flexibilidade, ou seja, a abertura das pernas, dos braços, né? Quando ele vai fazer as brincadeiras. Os circuitos, né? Como eu falei na creche, o circuito na pré-escola também é muito bacana, tá? Você vai ser um circuito um pouquinho mais desafiador, né? E assim, auxilia bastante as crianças também, até mesmo aquela centopeia, né, aquele túnel de tecido, ajuda bastante aí, né, não é porque a criança tem 4 ou 5 anos, já que ele está grande, que ele não vai participar, eles gostam pra caramba. Valorização de suas conquistas corporais, ou seja, o professor sempre fala, puxa, olha que legal, você já está conseguindo fazer isso, né, tal, vou mostrar para ele assim que, olha que legal, ele está evoluindo, né, e não simplesmente ficar olhando para a cara dele como se ele não soubesse nada. Tem que valorizar aí essas conquistas da criança, essas evoluções dela. E por último aqui, a manipulação de materiais, objetos e brinquedos diversos para aperfeiçoamento de suas habilidades manuais. Então também proporcionar aí diversos materiais, objetos e também brinquedos para que a criança possa aperfeiçoar suas habilidades manuais, como massa de modelar, né, contato com objetos, blocos de montar que são fantásticos, né, aquela coisa meio Lego, também aqueles bloquinhos de madeira, né, que é da nossa época de infância lá, que são aqueles tijolinhos coloridos, né, você vai montando ali, tinha um reloginho, um telhadinho vermelho, também é muito bacana, tá bom? Então proporcionar esse tipo de coisa para que a criança possa aperfeiçoar suas habilidades aí manuais. Agora a gente vai falar sobre as orientações didáticas, né, para as crianças de 4 a 6 anos. É importante possibilitar diferentes movimentos que aparecem em atividades como lutar, dançar, subir, descer de árvores, obstáculos, jogar bola, rodar bambolê. Então, tem que proporcionar e possibilitar, né, esses diversos movimentos. Eu não sei quem foi o imbecil, né, me perdoa a palavra, que colocou aqui lutar, gente. Ai, meu Deus do céu. Essa lutar, gente, essa questão do lutar,
Quando a instituição, por exemplo, instituição privada, tem por exemplo, aquela aula do judô, né, que é uma aula de orientação ali sobre o judô, né? Então é uma coisa com professor, é uma aula própria daquilo, né? Você põe lutar aqui na educação pública, não tem aula de judô, né? Não tem professor de judô. Você põe lutar ali, pelo amor de Deus, eles vão se matar na escola, então tem que tomar cuidado, tem que colocar ali, né, bem explicadinho, que o lutar, gente, é aula de judô ou aula de karatê que tenha na instituição, no caso uma instituição privada, que é uma coisa paga, pode pagar um professor ali, para que o professor dê aquela aula determinada. Então, o lutar não é permitir que as crianças se matem. Se o professor não tem nenhuma formação para isso, até mesmo quando tem, né, pessoal? Precisa colocar no projeto da escola. Não pode sair dando aula de judô e karatê assim aleatório, não. Tem que colocar no projeto da escola, mostrar que ele tem uma formação para aquilo e que ele está disposto a montar um projeto sobre aquilo. Certo? Então, não pode também sair, eu sou professor de judô, né? Não pode, está tudo, tem que ser bem documentadinho, está lá no projeto político da escola, para poder ser aplicado também. Essas experiências devem ser oferecidas sempre com o cuidado de evitar enquadrar as crianças em modelos de comportamento estereotipados associados ao gênero masculino e feminino, como, por exemplo, não deixar que as meninas joguem futebol ou que os meninos rodem bambolê. Eu ia falar dessa história do bambolê. Então, mais uma vez aqui falando, né, pessoal, maior jogadora de futebol da face da Terra, do planeta, da história, é a Marta, né, a jogadora brasileira, inclusive a maior goleadora de Copas do Mundo aí, não somente da feminina, mas se você pegar, juntar feminino e masculino, gente, é a maior goleadora de Copas do Mundo, tá? Nenhum jogador do mundo, mesmo dos masculinos aí, nunca chegaram ao nível de gols dela em Copa do Mundo, nem Pelé, nem Ronaldo, nem ninguém chegou ao número de gol. Eu não vou saber que é o certo, também não é pertinente a nossa aula, mas nenhum jogador, nem Pelé, Maradona, esses caras tudo aí, nenhum chegou ao número de gols que a Marta chegou em Copas do Mundo, tá? Então aí, a maior jogadora de futebol, vencedora de diversos prêmios aí, tá? Então assim, você fala assim, a menina não pode jogar futebol. Olha a minha cara. Não dá, né, gente? Menino não pode rodar bambolê. Gente, se o menino vai virar homossexual quando crescer, se descobrir homossexual, isso é problema dele. Agora, também ele pode nem se descobrir homossexual, ele pode ser um homem e gostar de rodar bambolê. Eu, por exemplo, tenho vergonha de falar, não. Eu sou casado, sou heterossexual, tenho minha esposa, tenho minha filha. Coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é dançar, gente. Eu danço muito. E a questão do rebolar, do rebolado, né, no dançar, gente, é uma coisa... Meu, não tem como. O cara fala assim, eu danço, mas eu não rebolo. Não existe, só você ficar igual um robô idiota lá, né? Meu, dançar tem a ver com rebolar. Ainda mais eu que sou professor de educação infantil, né? Tem que rebolar com as crianças, pôr a mão no quadril, mexer. Não tem como, gente. Aí vai falar assim, esse professor não sei não, viu? Esse professor aí é meio Pepsi, né? Aquela brincadeira de coca é Pepsi lá. Meu, cara, sabe, tem que parar com esse negócio. Homem não pode rebolar. Homem não pode chorar. Porra, meu... Sabe, se o cara é homossexual, se ele é heterossexual, não importa, homem é homem, ou seja homossexual, ou seja heterossexual, por que não pode fazer as coisas? Tem que parar com esse negócio de homem, mulher, pô, sabe? Tem que deixar o ser humano ser livre, sabe, gente? Então, assim, não pode estereotipar a brincadeira, tá? Se jogar os bambolê para as meninas e a bola para os meninos, tem que deixar livre lá, e quem quer jogar bola, joga, e quem quer rodar bambolê, roda bambolê também, tá? A brincadeira de pular corda, tão popular no Brasil, propõe às crianças uma pesquisa corporal intensa, tanto em relação às diferentes qualidades de movimento que sugere, né, rápidos ou lentos, pesados ou leves, como também em relação à percepção espaço-temporal, né, já que para entrar na corda as crianças devem sentir o ritmo de suas batidas no chão para perceber o momento certo. Então pular corda aí propicia aí uma pesquisa corporal intensa, a criança saber o horário dela entrar ali, pegar o ritmo da batida, e também quando está ali, pular na hora certa, né? E quando vai aumentando a velocidade, ela aumentar o ritmo do pulo dela também, alternando os pés também, né? Gente, pular corda é uma coisa que eu sou um verdadeiro fracasso, tá? Porque, gente, exige demais, tem muita brincadeira que o professor pensa que é besta, até mesmo o aluno, né? O aluno fala, isso aqui é chato, vai lá no bonzão, tenta lá, porque o aluno acha que é só ficar pulando corda. Não, filho, tem um momento que você tem que pular com um pé só o pé direito, o outro só o pé esquerdo, o outro tem que alternar entre o direito e o esquerdo, e alternar também é outra coisa difícil. Então pular corda, gente, é uma atividade extremamente difícil. Muitas aí falam que é chato porque não consegue fazer. É igual jogo de videogame, né? Pessoa que joga videogame, que nem eu assim, às vezes cata um jogo muito difícil ali, você fala, esse jogo é chato. O jogo não é chato, você que não consegue.
uma questão de prática, de praticar, de insistir ou de desistir, tá? Então a corda aí, ela pode ser também utilizada em outras brincadeiras desafiadoras, muitas brincadeiras aí, tá? E a corda, ela é um exercício muito desafiador, até mesmo para os adultos. No começo da pandemia, eu peguei minhas meninas aí, a gente foi fazer uma brincadeira aqui na porta de casa sobre essa questão de pular a corda. Meu, você é louco, cara. Nenhum dos três conseguia, nem eu, nem a que é adulta, nem a que é novinha, né, entrando na adolescência aí. Então nenhum dos três conseguia. Minha mulher nem tentou, porque ela já quebrou o pé, passou por cirurgia, então ela nem tentou pular corda. Então assim, é um negócio bem difícil, bem complicado, e é muito bom trabalhar isso com as crianças, tá, gente? Ao ser amarrada no galho de uma árvore, por exemplo, a corda, ela possibilita a criança pendurar-se e balançar-se. Ah, gente, eu não aconselho isso aqui na escola não, viu? Não aconselho na escola não, né? Fazer tipo um slackline ali com as crianças na corda, que, gente, você quer ver campeão para quebrar braço e perna de criança, essa bendita corda, né? Que é a famosa corrente também, né? Que o pessoal usa lá aquele famoso surf de corrente, o pessoal sobe e fica balançando assim, ó, ou senta e fica balançando. Puta, meu, a menos que você tenha um colchão de 40 centímetros embaixo ali, meu, é um bagulho assim que é queda na certa. Na escola eu não aconselho muito não, viu? Aqueles colchonetezinho fino lá, ó. Mas tá aqui, né, ó. Ao ser amarrada no galho de uma árvore, a corda, ela possibilita que a criança pendurar-se, balançar-se, né? Ao ser esticada em diferentes alturas, permite que as crianças se arrastem ou agachem. Aí eu até concordo, mas a questão do fazer o famoso surf de corrente ali com a corda, ou brincar fingindo que a corda é o slackline. Teve um professor de educação física que passou pela minha escola, que ele tinha um slackline, acho que é slackline que chama, que era aquela fita elástica, né, que você põe ela assim, amarra bem, aí fica aquele negócio elástico. Puta, cara, aquilo ali, os professores se matavam e não conseguiam se equilibrar naquilo, aquilo era coisa mais... Então, para criança ali, um pouquinho complicado. Quando eu falo escola, gente, é a escola da pública, né, da prefeitura, do estado, onde você tem um fluxo muito grande de crianças. Quando é uma escola particular, que é pequenininho, dá para você planejar todo um esquema ali, né, trabalhar. Mas quando é muita criança, assim, você meio que perde o controle mesmo. Não é que o professor é incompetente, perde o controle, porque são 30 e poucas crianças. Se vai de duas em duas turmas, gente, são 70 crianças ali, meu. Então é tudo muito complicado. Tá, então eu particularmente não recomendo, mas gente, tá, aqui no documento o que vale é o que está aqui, não é a minha opinião, tá bom? Então tá lá, colocar a corda lá, pode também trabalhar tanto nessa questão de se balançar, como na questão de passar por baixo. Eu voto em só passar por baixo, né, mas... os primeiros jogos de regra, eles são valiosos para o desenvolvimento de capacidades corporais de equilíbrio e coordenação, mas trazem também a oportunidade para as crianças das duas primeiras situações competitivas, em que suas habilidades poderão ser valorizadas de acordo com os objetivos do jogo, tá? Então, os jogos de regra aí, eles são importantíssimos aí para o desenvolvimento da criança, no sentido das capacidades corporais, mas também, gente, na questão do equilíbrio, coordenação, tá? E também no sentido de cooperação, né, da criança aprender também a conviver em sociedade, ali, sabendo que não é só as vontades dela que tem que ser cumprida, ela tem que cumprir ali um conjunto de regras para que todo mundo se divirta. É muito importante que o professor esteja atento aos conflitos que possam surgir nessas situações, ajudando as crianças a desenvolver uma atitude de competição de forma saudável, tá? Então assim, muitas vezes ali o aluno acha que não, porque, tem gente, por exemplo, que ele está jogando uma partida de futebol e ele ganha, o time dele ganha. A hora que o time dele perde, ele acha que não tem que sair porque, não, mas eu ganhei 20 em seguida, porque eu perdi uma, eu tenho que sair. Então o cara acha que é vitalício ali, né, o time dele. Então tem isso também, então a criança tem que aprender a conviver com essa questão também. Mesmo até você pode até estabelecer regra, no máximo 2 vitórias por time. Porque se você pega um time de garotos fortes, ali, de garotos bons, né, no futebol ou qualquer que seja a brincadeira, você tem que mesclar o time, senão fica um time muito forte com um time fraco, aquele que só perde vai perder interesse na brincadeira. Então tem que falar, 2 vitórias no máximo, e aí a gente muda os times. Então estabelecer essas regras prévias também, junto com as crianças ali, para que a coisa aconteça, como eu falei, que todo mundo se divirta, tá? Nessa faixa etária, o professor é quem ajuda as crianças a combinar e cumprir regras. Ponto para mim, né? Só falei aqui, agora estou lendo aqui igualzinho. Desenvolvendo aí atitudes de respeito e cooperação tão necessárias mais tarde no desenvolvimento das habilidades desportivas, tá? Ou seja, no decorrer da vida da criança, mas também você criando essas regras antecipadas, regras que o professor já prevê, né? Que vai criar conflito ali, ele já pode prever antes junto com as crianças, de modo ali a evitar conflitos em que todo mundo se aborreça e ninguém mais queira brincar. São muitos os jogos existentes nas diferentes regiões do nosso país, né, do Brasil.
que podem aí ser utilizados para esse fim. Cabe ao professor levantar junto às crianças, familiares e comunidades aqueles mais significativos. Ou seja, por exemplo, aqui no Brasil nós não temos a prática do futebol americano, né? Aí você fala assim, mas eu vou ensinar futebol americano. No Brasil agora, por exemplo, nós temos o rugby, que é um esporte muito cultuado, praticado lá na região da África. E o rugby, como em outras partes do mundo. Mas o rugby, por exemplo, aqui no Brasil, ele não é muito cultuado. Eu tenho, inclusive, um primo da minha esposa, né, primo nosso, que ele pratica rugby. E assim, o cara pratica praticamente profissionalmente, né, joga, vai em campeonatos, tudo. Mas é um esporte que ninguém praticamente conhece, tá? Aí você vai, por exemplo, vou trabalhar rugby na escola. Gente, precisa conversar com a comunidade, com as famílias ali, se é uma coisa significativa, se realmente aquilo vai trazer algum benefício para a criança. Porque muitas vezes você vai trabalhar aquilo na escola, mas quando sai da escola não tem ninguém que possa orientar aquelas crianças a jogar um rugby, não tem uma quadra, um campinho que permita elas praticar esse esporte. Então assim, é legal passar a história, a regra do rugby, praticar isso para as crianças terem um conhecimento, é legal, mas aquilo vai realmente ser significativo na vida da criança? Tem um parque, tem um campinho que permita que a criança pratique aquilo fora da escola, senão acaba virando um projeto meio elefante branco, tá? Então por isso que a gente fala que, mas nossa, qualquer esporte é significativo. Tá bom, futebol americano, beisebol, você vai ensinar na escola uma coisa que de repente não vai ter significado para a criança fora da escola. Então a gente tem que trabalhar coisas que a criança possa praticar fora da escola também. Joia? 4h30 da manhã, já vai dando uns torcicolos, umas vontade de dormir, né? Então tem que dar uma balançada aqui. As brincadeiras e jogos envolvem a descoberta e a exploração de capacidades físicas e a expressão de emoções, afetos e sentimentos. Olha, eu nem preciso explicar isso aqui, né, gente? Brincadeiras e jogos aí envolvem a descoberta e a exploração de diversos sentimentos aí, né? E diversas capacidades físicas aí também, certo? Além da alegria e prazer, algumas vezes a exposição de seu corpo e de seus movimentos podem gerar vergonha, medo ou raiva. Vergonha, primeiro, né, gente? Criança descoordenada, ou aquela criança, por exemplo, que é mais gordinha, ou aquela que é magra até demais, né? Na educação física, lá quando eu era adolescente, gente, as meninas, elas iam na educação física dos meninos para ver as pernas dos meninos, né? Espero que só as pernas. E aí, eu ficava olhando os meninos que eram mais fortinhos e tal. Imagina eu, cara, os gambetinhos assim, ó. Magrelinho, feito bem na alma, sou feio até hoje, mas era mais feio ainda. Então as meninas não gostavam, né? Eu dava risada, né? Que delícia, tem as pernas finas e tal. Porra, cara, eu já era ruim. Eu não era bom em nenhum esporte, gente. Eu só era bom em atividades puxa, esqueci agora a palavra. Caramba, quando você vai explorar as capacidades do corpo lá, se eu lembrar, eu falo. Tá, mas era coisa de correr, de saltar, né? Essas atividades mais voltadas ali puxa, desculpa, gente, não lembro agora. Mas essa atividade vai de correr, de saltar, né? de trabalhar os limites do corpo, né? Então, atletismo, mais ou menos isso. Eu gostava muito disso. Isso praticamente não se trabalha em educação física. A educação física é 90% futebol, 10% os outros esportes. E eu não era bom em nada. Eu não era bom em vôlei, não era bom no basquete, porque eu era baixinho, não era bom no futebol. Gente, no handball eu não era bom em nada. Então você imagina, eu já não era bom, já não tinha coordenação para nada. Ainda não tinha um corpo ali privilegiado, não prestava, ou seja, eu era aquele aluno que não prestava para nada na educação física, né? E isso acabava comigo, minha autoestima era embaixo, ou seja, todo mundo amava a aula de educação física e eu fazia parte daquele grupo que detestava. Por quê? Porque eu não era bom em nada, não era estimulado pelo professor, né? E também tinha aquele grupo ali que ia lá só para rir dos garotos, como eu, por exemplo, que além de ser feio esteticamente, não servia para nada, né? Não era nem bom no esporte. Então, assim, além da alegria e do prazer, algumas vezes aí essa questão da exposição do corpo, né, e dos movimentos, também pode gerar vergonha, medo ou raiva. Medo porque, gente, quando eu ia lá, que o professor escalava, eu quase nunca escalava, mas quando ele escalava, falava assim, fulano vai pra lá, e eu tinha que jogar um futebol, gente, eu também tinha medo, porque eu era ruim. Se alguém tocasse a bola pra mim, eu não sabia o que fazer com ela, não conseguia chegar no gol, não conseguia driblar ninguém. Tinha aqueles garotos que tinham um domínio pleno, ou seja, quando a bola vinha pra mim, antes dela chegar em mim, o cara já estava em cima de mim ali. Então, gente, era uma situação horrível. E também de raiva, por quê? Porque as pessoas riam, os caras brigavam, chamavam de ruim. Então, esses três sentimentos aí de vergonha, medo e raiva, eles vinham praticamente ao mesmo tempo. Então, gente, é uma coisa assim traumatizante. Por isso que hoje, a pessoa fala muito que é a geração mimimi na educação, mas a gente tem que procurar trabalhar isso, gente, de uma forma positiva, tá? Trabalhando ali a cooperação, trabalhando a autoestima. Muitos jovens aí hoje, na geração de hoje, gente, eles chegam até ao suicídio. Por quê? Porque ele não vê na vida dele um sentido, e ele acha que nunca vai melhorar aquilo. Acho que é Charles Chatterton,
que foi um escritor aí, não me lembro agora da nacionalidade, mas também não importa, qualquer coisa vocês pesquisem lá, o Charles Chatterton, que foi um escritor, gente, que ele queria fazer sucesso, e ele não conseguia, não importava o que ele escrevesse, tirinhas de jornal, de revista ou livros ali, ninguém lia nada dele, e ele inventou um codinome, que eu não me lembro agora o nome, e ele inventou um codinome, que fingiu que era um escritor lá muito famoso e tal, e começou a publicar, e nem assim as coisas dele deslanchavam. E se eu não me engano foi aos 17 anos, não sei se foi aos 17 ou 27, mas acho que foi 17 anos que o Charles Chatterton, ele se matou com arsênico, né? Ele tomou arsênico ali e se matou porque ele não via perspectiva na vida dele. Ele falou, eu nunca vou ser nada na vida. E quando ele se matou, o que aconteceu? Todo mundo se interessou pelo que ele escrevia. E aí ele se tornou um escritor mundialmente famoso depois já da morte dele. Então assim, gente, é muito triste você ver muitos jovens aí que acabam optando por tirar a própria vida porque não vê perspectiva, né? A pessoa às vezes é pobre, a pessoa é feia, a pessoa, ela não tem amigos, principalmente na época da adolescência, que é uma época muito difícil na vida da pessoa. Então, gente, hoje está uma situação muito difícil, principalmente com a questão da internet. Então, por isso que nós trabalhamos hoje essa questão da autoestima, essa questão do anti-bullying, não deixamos praticar esse tipo de coisa. Os bambambam do futebol, qualquer filme americano aí de adolescente, a gente vê que acontece aquela coisa, né? O bom do basquete, o bom do vôlei, o bom do futebol, eles que dominam a escola, e aquelas meninas patricinhas, que normalmente são as mais feias da escola, porque elas têm dinheiro, elas são as bambambam, né? Desfazem das outras meninas e tal. Gente, olha, são diversas situações, não é só nos filmes não, na vida real também. A gente tem que batalhar muito contra esse tipo de coisa. Isso, na infância, já acontece também, principalmente quando a criança é gordinha, né? Que ela não consegue fazer, ela já começa a desenvolver uma baixa autoestima logo cedo, tá? Então é muito importante a gente pegar nesse ponto aí, tá bom? Isso também, né, precisa ser levado em consideração pelo professor para que ele possa ajudar as crianças a lidar de forma positiva com limites e possibilidades do próprio corpo. Ou seja, assim, né, a criança mais gordinha ali que não consegue correr, ele conseguiu correr um pedacinho, olha só que legal, ele está conseguindo. Eu já falei que tem um vídeo no YouTube, acho que no Facebook, né, de um grupo lá de ginástica. Tinha uma gorda na academia, gente, ela era muito gorda, e o professor catou ela naquela aula, gente, ele foi, aí ele esqueceu as outras alunas, e logo as outras alunas estavam incentivando ela lá, professor, não dá, e o professor incentivando, no final da aula tava todo mundo torcendo para ela. Ou seja, a aula se voltou para ela, e isso era muito lindo. Por quê? Porque as mulheres que estavam ali, elas tinham pouco a perder, pouco a ganhar, né? A que estava ali, gordona ali, ela precisava perder muito, então aquele incentivo, né, fez com que ela voltasse várias aulas ali, para que ela alcançasse o objetivo. Porque, gente, a autoestima dela foi trabalhada, ela viu que estava todo mundo apoiando ela, e não que ela sentiu aquela coisa assim, tipo, eu estou atrasando toda a aula. Eu fui fazer umas aulas de vôlei, gente, antes da pandemia, a pandemia acabou impedindo que eu continuasse. E eu cheguei lá, o pessoal já estava lá 1 ano e meio, tinha uns caras muito chatos lá, uns senhores até mais velhos que eu, muito chatos assim, o cara manjava tudo, tal, fazia aquela coisa, meus caras, o professor botava eu para jogar, aí quando era a minha hora de pegar, assim, né, de receber a bola, vinha um desgraçado lá e entrava na minha frente, meu cara não deixava eu fazer nada, aquilo foi diminuindo minha autoestima, e por mais que eu seja apaixonado por vôlei, pausei aqui para dar um espirro. Por mais que eu seja apaixonado por vôlei, gente, a minha autoestima começou a diminuir. E eu acabei agradecendo a pandemia para não precisar mais voltar. Poxa, gente, por quê? Porque um desgraçado lá que estava 1 ano e meio jogando, ele achava que ele era bonzão e que o time tinha que ganhar. E que eu que acabei de chegar ali, eu estava atrapalhando o time. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Você pegar um número de pessoas ali que sabem um pouquinho mais e começar a desprezar aquele que não sabe jogar bola. No meu condomínio acontece a mesma coisa. Eu parei de jogar futebol aqui na quadra do condomínio porque tinha vizinho que parecia que o cara tava apostando a própria casa dele ali, Porra, cara, era um jogo idiota, um jogo de 2 gols, sai, aí entra outro time, passa 5 minutinhos, você volta a jogar. Os caras não queriam perder. E aí o que acontecia? Começavam as panelinhas ali. Aí você catava um cara igual, às vezes tinha 2 times de espera, os caras montavam os times e me deixavam falar, mas eu tô de próximo. Então joga lá. Aí quando eu entrava, ninguém queria jogar comigo. Eu e qualquer outro vizinho que era ruim. Nós somos adultos, nós estamos ali para brincar. E tinha vizinhos ali não, que os caras faziam uma panela que era tipo o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Ibrahimovic lá, montavam um time assim de 4 ali no condomínio, gente, que não tinha quem tirava os caras. Aí eu pergunto para vocês, para eles era maravilhoso, né? E para quem só perdia? O que acontecia? Começou, isso foi bem no comecinho, pessoal, uns 12, 13 anos atrás. Começou que ninguém mais queria jogar bola.
Aí os caras ficavam, pô, meu, ninguém quer jogar bola, ninguém... Aí um vizinho chegou, teve coragem e falou, claro, vocês montam o time de vocês não aceitam mesclar o time, né? Os caras chegam cansados do trabalho e tal, às vezes com problema, o cara vem jogar uma bola para dar uma divertida, o cara chega aqui, tem aí, vocês montam um time de 4 caras fortes, aí pega uns caras aqui mais barrigudinho, o cara não manja muito, meu, vocês montam um time forte, não mescla o time, só quer ganhar, xinga os caras quando os caras fazem alguma coisa errada, quer dizer, ninguém mais quer jogar bola com vocês. Aí o que aconteceu com esses caras? Eles começaram a perceber que, poxa, o que adianta a gente montar um time forte e não ter com quem jogar? Aí os vizinhos começaram a mesclar, pegava lá, tipo, montava 3 times, botava um forte e 3 fracos no time. Aí eles começaram a brincar, se divertir, começaram a perceber que o importante não era os caras ficar ganhando, não ganhava nada, pô. Né? O mais importante não era ficar ganhando, o mais importante era o quê? Se divertir. E acabou meio com essas panelinhas. Hoje tem uma molecada nova que está jogando lá e acontece a mesma coisa, essa questão das panelinhas, né? Então, assim, gente, na educação infantil, na escola, seja infantil, fundamental, a gente tem que procurar trabalhar a mesma coisa, porque a autoestima, gente, ela vai mexer desde a educação infantil até a vida adulta da pessoa, tá? Muitas pessoas que estão assistindo essa videoaula, eu tenho certeza que concordam e entendem o que eu estou falando. Então, a gente precisa trabalhar muito isso com a criança. Gente, me perdoa aí, eu dou uns exemplos, às vezes particulares, aí fala assim, professor, saiu do foco da aula. Pelo contrário, gente, eu estou focando, eu estou dando exemplos da minha vida adulta, coisa que eu passei na adolescência e coisa que eu passo hoje na quadra do condomínio. A pessoa ri da sua cara porque você errou ou porque você caiu ali, tropeçou na bola. Porra, é legal isso? Então o que eu faço? Eu não vou mais para a quadra jogar bola. Por quê? Porque eu sinto que eu só atrapalho e eu fico com vergonha porque todo mundo ri de mim. Entende? Então, às vezes eu queria praticar um esporte e não faço. E a criança ela vai fazer a mesma coisa em certas situações. Por isso que é importante a gente incentivar a criança e incentivar que as outras apoiem aquela criança que não consegue. Porque apoiando, através da autoestima, aquela criança vai alcançar. Talvez não 100%, mas ela vai alcançar muito mais do que ela alcançaria se todo mundo ficasse rindo dela. Beleza, pessoal? Vamos fechar aqui para a gente poder continuar na próxima aula, que está dando tempo. Nada disso é perdido, tá, pessoal? Tudo isso aqui é para que a gente reflita, para que a gente faça um bom trabalho, tá? Espera para o professor, para que possa... Tá. As diferentes atividades que ocorrem nas instituições requerem das crianças posturas corporais distintas, ou seja, cada criança ali ela tem um ritmo corporal, né? Ela tem uma velocidade, ela tem um jeito. Então aí as diferentes atividades aí, elas vão requerer de cada criança ali uma postura corporal distinta, ou seja, uma tem que se esforçar mais, a outra tem que se esforçar um pouco menos, tá bom? Cabe ao professor organizar o ambiente de tal forma a garantir a postura mais adequada para cada atividade, né? Não as restringindo a modelos estereotipados. Ou seja, né, o professor precisa colocar ali, organizar o ambiente de modo que as crianças possam explorar as diversas brincadeiras, jogos, esportes, as diversas atividades de uma forma livre. Não o professor chegar e falar, nós vamos jogar hoje futebol, vai ser assim, o time vai ser esse, Não, o professor não pode ficar determinando, tem que deixar as crianças ter essa liberdade, tá bom? Mas ele tem que proporcionar um ambiente que seja mais favorável às condições para aquela atividade, tá bom? Pessoal, a gente vai entrar em orientações gerais para o professor, que é uma nova temática. A gente vai encerrando por aqui a temática de conteúdos, tá? Foi aí 4 aulas aí sobre conteúdos. Agora a gente vai entrar na temática de orientações gerais para o professor, tá? Para isso aí, ó, já está aqui com 28 minutos, a gente vai encerrar essa videoaula e vai continuar na próxima, tá bom? Não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida, passar para os amigos aí o canal do professor Super Malva, para que eles também possam contribuir aí com o estudo deles também e dar uma forcinha pro canal, né? Gente, que essas videoaulas são todas de graça aí e o professor faz pelo espírito de servir, pelo espírito de colaborar também, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula.